Nós estamos estudando o livro de Romanos. Nossa busca são por chaves que possam trazer a nós libertação e possa trazer para nós uma vida que Deus realmente quer que cada um de nós vivamos para a honra e glória dEle. Por isso que nós não estamos aqui pregando para vocês hoje, mas estudando a palavra de Deus, para que nós possamos, desta palavra, trazer algo novo, trazer algo substancial para as nossas vidas. Amém? Hoje pela manhã nós falamos da importância das nossas atitudes, ou seja, aquilo que nós fazemos sim importa diante de Deus. E hoje à noite nós queremos falar sobre ouvintes ou praticantes. Ouvintes ou praticantes. E eu quero que você abra comigo sua Bíblia em Romanos capítulo 2, versículo 9. Isso foi o texto que nós terminamos hoje pela manhã. E começamos a ministrar orações aqui, visando o quê? O fortalecimento. Visando que cada pessoa seja fortalecida no Senhor, porque os tempos que nós estamos vivendo são dias terrivelmente maus. Porque os homens estão indo de mal a pior. Então é muito importante que nós possamos mergulhar na palavra de Deus e pedir ajuda, socorro ao Espírito Santo, porque é-nos dado uma promessa e essa promessa vai acontecer. Jesus disse: vocês vencerão o mundo. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Diz o texto: tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que fizer o mal. Às vezes a gente conversa com pessoas e elas não se rendem a isso aqui. Até mesmo crentes, eles não se rendem a esta verdade. Eles não entendem, muitas vezes, que a raiz de alguma coisa que está acontecendo na sua vida seja alguma coisa que ele precisa tirar. Então, a palavra de Deus, ela é simples como eu estou lendo para vocês. Ela não precisa de muita explicação. Ela simplesmente revela o nosso coração. Ela revela o que está dentro. Então, tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Ai, graças a Deus, porque eu não sou homem, sou mulher. Não. Homem aqui é a palavra que designa tanto o ser masculino como feminino. Então, homem ou mulher, genericamente, qualquer um que fizer o mal, tribulação e angústia virão sobre essa alma. Ao judeu primeiro e também ao grego. Quando nós falamos com as pessoas, parece-me que não há uma consciência mais profunda de que aquilo que eu vivo, aquilo que eu faço, vai ter alguma influência na minha vida, que resultará numa coisa boa, numa coisa má. Porém, isto é como nós pensamos, não é o que a Bíblia diz. Por isso se faz necessário que nos tempos de hoje, onde nós temos todos os tipos de mensagens que você possa imaginar, você apertar, irmãos, às vezes a internet não só te dá as respostas que você quer, como muitas vezes ela se intromete nas suas conversas. Porque, olha, quantas vezes eu estou conversando e a Siri entra. Eu digo: Siri, eu não pedi a sua opinião, fique calada. Ela está te escutando.
Se você menciona um sapato furado, pode ter certeza que daqui a pouco você vai receber um monte de anúncios de sapatos que são bons. Por quê? Porque nós estamos sendo monitorados. Nós estamos sendo vigiados. Hoje, em alguns lugares do mundo, as lojas, você não vai chegar lá e vai encontrar a mesma prateleira. Por quê? Porque existem câmeras que detectam os seus olhos. E é o que você olha para um produto. Se você olhar para um produto ali, e muita gente olhou para aquele produto, você pode ter certeza que aquele produto vai estar na prateleira de cima. Por quê? Porque é um produto que chama atenção. Então nós estamos sendo estudados. Nós estamos sendo monitorados, vigiados, para os fins que cada um tem para nós. Porém, da mesma maneira, Deus está também nos olhando. E aqui ele diz o seguinte, glória, porém, e honra e paz. Olha, glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem. Eu queria começar fazendo uma distinção entre fazer o mal e praticar o bem. Porque são duas palavras distintas. A primeira, faz o mal, é a palavra grega katergazomai, ou seja, realizar, executar. Então veja, aquilo que está aqui, eu realizo. Eu realizo. Então veja, resolver, fazer aquilo do qual alguma coisa resulta. Então quando a Bíblia está falando sobre isso, ela está falando de alguma coisa que nasce da nossa natureza pecaminosa, eu realizo e alguma coisa vai acontecer como resultado disso. Então não pensem vocês que nós vamos simplesmente fazer uma ação ofensiva aos olhos de Deus e isso vai passar desapercebido aos olhos de Deus. Não passa. Não vai passar. E nós temos que ver isso. Nós temos que saber disso. Essa palavra, ela é formada por duas raízes. A primeira raiz é a raiz kata, que significa estar debaixo de, sob. Veja bem, nossa natureza terrena está debaixo de uma força maligna. Alô, igreja? Está debaixo disto. Ou seja, quando você executa alguma coisa, você a executa por causa desta submissão a essa força que está te conduzindo. E significa de acordo com ou com respeito a, ao longo de. Então veja que este tipo de mal que você realiza, ele tem um sentido e carrega o sentido de que alguma coisa está te conduzindo a isso. E se ele está te conduzindo a isso, você vai ter o salário do pecado, e o salário do pecado é a morte. Angústia e tribulação. Vocês estão entendendo? Então ele diz assim, primeiramente do judeu e também do grego, não há acepção de pessoas. Eu vejo muitas pessoas dizendo assim, não, eu sou crente, então logo essas coisas não são para mim. Escute, deixa eu dizer uma coisa para você, começar por isso. Crente não significa membro de igreja. Você pode ser membro de igreja e você pode ser um descrente. Porque o que caracteriza a palavra crente, o próprio nome já diz o que é. Pessoas que creem. Então se eu creio em alguma coisa, eu obedeço a alguma coisa. Se eu creio que a palavra de Deus é a palavra de Deus, eu obedeço a ela. Então, não somente eu preciso lê-la, como eu preciso buscá-la. Porque ela é o testemunho do céu na terra.
Quando eu me aproximo da palavra, eu me aproximo de Deus. E quando Deus se aproxima de mim, Ele se aproxima com a palavra dEle. Vocês estão entendendo? Por isso é dito que ou esta palavra me afasta do pecado, ou o pecado me afasta desta palavra. Por quê? Porque ambas estão ligadas a duas naturezas distintas. Então vem angústia e tribulação. Às vezes eu fico vendo as pessoas angustiadas. Ah, mas pastor, quando a gente não passa por uma coisa muito difícil, a gente não fica triste? Sim. A gente às vezes não sente, é para sentir, porque se você não sentir, você está morto. Mas entre sentir alguma coisa, sentir o peso, sentir a dor de alguma coisa, não nos deve necessariamente nos levar à angústia. Angústia é um sentimento desesperado de que alguma coisa não vai ser resolvida. Mas quando nós estamos passando por uma provação e sabemos que toda provação é para o nosso bem, nós sabemos que com a provação vem o quê? Vem a resposta, vem o cuidar de Deus, vem a solução do Senhor. Por isso que nós sofremos, mas não nos angustiamos. Aleluia! Então não é proibido você sofrer. Não é proibido você ter um sentimento de dor. Não, nós somos seres humanos, nós sentimos. Aliás, o próprio Jesus Cristo, quando Ele saiu daquela sala, depois de cear com os discípulos, a Bíblia diz que Ele foi para o jardim do Getsêmani, e ali Ele suou sangue. Por quê? Porque a sua alma estava extremamente o quê? Ela estava avulsada, ela estava sentindo, ela estava pressentindo aquilo que Ele iria passar. Você não sabe, talvez nós não fazemos ideia do que Jesus Cristo sentiu, ao ponto de seu sangue começar a sair pelos seus poros. Foi por isso que Ele disse: eu preciso orar. Quando Ele vai orar, Ele chama os discípulos para orar com Ele. E quando os discípulos ficam ali, à parte, Jesus ali, sabendo o que iria acontecer, e Ele vem para uma oração muito difícil. Ele diz: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. O que Ele estava dizendo? Passa de mim tudo isso que está escrito pelos profetas. É um cálice muito pesado. Já chega a dor da traição. Já chega a dor do desprezo. Mas agora vem tudo aquilo que está escrito ao meu respeito. Eles vão cuspir em você, eles vão bater em você, eles vão dilacerar você ao ponto que você não será mais reconhecido. E ele sabia que algumas horas dali, estas coisas começariam a se cumprir nele. Porque uma coisa é nós dizermos que amamos a Deus, uma coisa é dizer que nós morremos por Deus, outra coisa é quando você entra na situação. Por quê? E vai se angustiando. A Bíblia diz que ele não se angustiou. Ele diz que a alma dele estava pesada, a alma dele estava ali sofrendo aquilo que ele iria passar. E ele volta para os discípulos, aí achou os discípulos dormindo. Imagina o sentimento dele. Mas ele não desistiu. E quando ele sabia, porque sabia, que as palavras de Deus não passam, e que Deus é um Deus de promessa, o Deus de aliança. Ah, meus queridos, ele disse: então, Pai, seja feita a tua vontade. E ali ele vai. É preciso que nós entendamos que seguir a Jesus Cristo tem preço. Seguir a Jesus Cristo não é o que muita gente às vezes estão dizendo: se eu tenho Jesus, eu tenho um carro novo; se eu tenho Jesus, eu tenho uma casa nova; se eu tenho Jesus, eu vou passar no vestibular; se eu tenho Jesus, eu vou ter isso; se eu vou ter Jesus, eu vou ter isso; eu vou ter Jesus, eu vou ter isso, ter. E quando você perde uma coisa, você fica como que se tivesse perdido no espaço.
Você não sabe mais o que você quer. Você não sabe mais se crê em Deus. Por quê? Porque a sua concepção de bênção de Deus para a sua vida é você ter alguma coisa dele. Mas não é isso que Deus quer que você se coloque. Não é isso que Deus quer que você segure. Deus quer que você segure nas promessas dele. Deus quer que você saiba que no meio de tribulação Ele estará com você. Ele quer que você saiba que se você estiver com Ele e se as palavras dele estiverem em você, você vai pedir o que quiser e Ele vai fazer por você. Porém, nós somos fracos. E aí nos deparamos com determinadas coisas que nós não entendemos. E ao invés de nós buscarmos o entendimento, nos quebrantarmos diante de Deus, nós começamos a murmurar e a dizer coisas que não pertencem e é lícito aos olhos de Deus serem ouvidas, porque Ele não faz as coisas que você diz que Ele faz. Ele diz ao judeu primeiro, e também ao grego, glória, aleluia, honra, aleluia, e paz a todo aquele que pratica. Então eu disse para vocês que fazer o mal está ligado e associado à segunda palavra, é a palavra ergazomai, que significa trabalhar, labutar, fazer trabalho. Ou seja, ganhar pelo comércio, fazer negócios, executar, exercitar, empenhar-se. Então veja, alguma coisa, quando a Bíblia está tratando de pessoas que fazem o mal, ela coloca esta palavra kata, porque ela quer que nós entendamos que estamos debaixo de uma natureza que está por si mesma presa ao maligno. E nós fazemos isto aqui e realizamos aquilo que Ele quer que nós realizemos pelos desejos de concupiscência carnal que a Bíblia chama. Então, isso aqui, nós precisamos de um Salvador. Nós vamos precisar de Jesus para isso aqui. Agora, quem pratica o bem é a palavra ergazomai. Veja, não é a mesma coisa. Essa palavra diz executar, exercitar, empenhar-se. Eu me empenho em fazer o que a palavra de Deus me diz. Eu me exercito no que a palavra de Deus diz. Aliás, a descrição de uma pessoa madura na Bíblia são aqueles que têm as suas faculdades mentais exercitadas na palavra de Deus. Aleluia. Então essa palavra, quem pratica o bem, ou seja, quem se empenha em olhar para as Escrituras, não importa o que vai acontecer, ele importa para ele é estar no centro e na vontade de Deus. Esses têm por salário, esses têm por herança, glória, honra e alegria no Espírito Santo. Aleluia. Isso é muito bom, irmãos. Isso é maravilhoso. Então, meus queridos, dentro desse princípio, nós podemos ver que no versículo 9, que o que determina o nosso estado emocional é o que nós fazemos de bem e o que nós fazemos de mal. Eu estou me sentindo terrível. Pode ter certeza que quanto mais angústia, eu faço o teste aqui. Quanto mais angústia e tribulação você está vivendo, eu garanto para você que você não está tocando na palavra de Deus. Quanto mais o nível de angústia aumenta, menos o nível de leitura da palavra de Deus está acontecendo na sua vida. Porque o executar a palavra, praticar o bem, é por força e glória do Espírito Santo. Por isso que nós estamos felizes, porque Ele está conosco. O versículo 9 diz que tribulação e angústia virão sobre toda a alma que pecar. Não é toda a alma que diz que não é crente, ou é crente. Não, senhores. Ela diz toda a alma, que é para botar todo mundo no mesmo lugar. Se você é crente,
eu gosto de uma música que a gente cantava quando eu era adolescente, não, era junior ainda. Eu participava dos Embaixadores do Rei. Alguém aqui participou dos Embaixadores do Rei ou foi só eu? Só nós dois. A senhora passou Mensageiras do Rei. Eu, Embaixador do Rei. Ah, também? Eles não querem levantar a mão por causa do tempo. Estão envergonhados. Mas eu ganhei muito escudeirinho aqui, mandei estrelinha. Mas tinha uma musicazinha que a gente cantava, era assim, ó. Domingueiro nunca queira ser, no domingo ele é santarrão, na segunda, terça, quarta, quinta e sexta e sábado não é santo não. Eu já estava aprendendo esses princípios ali, eu não sabia, mas estava aprendendo. No domingo é um santarrão, mas na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, não é santo não. Henriqueta Moraes é a tal, sempre diz que é crente leal, linguaruda proverbial, domingueira ela é assim. Você é domingueiro? Ou você realmente é uma pessoa que ama Jesus? Coisinhas pequenas que a gente nunca mais esquece na vida. Criança, nunca me esqueci mais. Tribulação significa ato de pensar. Ato de pensar, sabe? Ai. Já fez isso? Ainda bem que é com a mão, e tem outros que vão na parede, irmãos. Eu, se pegasse um cara desse, eu convidaria para ele ser centroavante do meu time. Que uma cabeçada dessa numa bola, você imagina onde vai parar. Angústia. Por quê? Porque tribulação significa prensar, significa amassar, significa opressão, aflição. Você não sabe de onde vem. Você não sabe por quê, você só sente aquilo parece que vai explodir, parece que tua cabeça vai se arrebentar. Não é isso que Deus quer para nós. Deus quer coisa melhor para nós. Tribulação a toda alma que pecar. O dicionário Eulério diz adversidade, contrariedade, aflição, amargura, tormento. Então, quando nós estamos no meio de tribulações, nós temos adversidade de sentimentos emocionais que não são agradáveis de forma alguma. E o motivo disto, aí nós vamos acusando todo mundo. É porque fulano me fez isso, é porque Beltrano me fez isso. Nós estamos sempre jogando alguma coisa em cima de outro. Nós estamos sempre querendo justificar alguma coisa para se livrar dessa dor. Como que se as pessoas fossem culpadas, como que se as pessoas foram as causas disso. Elas podem até ter sido instrumentos disso, mas elas não são a causa disso. Seja todo homem mentiroso e a palavra de Deus verdadeira. Quando a palavra de Deus diz que quando nós praticamos o mal, angústia e tribulação virá, meus irmãos queridos, é essa força opressora que nos atinge, nós começamos a olhar para tudo negativamente, tudo que nós vemos é negativo, tudo que nós vemos é negativo e tudo que nós vemos é negativo. Como está seu dia? Como você vai? Não vou, já estou voltando. Parece aquele homem lá do Nordeste. Como é que chama ele? Que era bravo. Quem é que lembra o nome dele? Hein? Não, Lampião matava, esse aí ele reclamava. Agora eu lembro o nome dele daqui a pouco. Ele diz que são histórias, fatos reais da vida dele. Alguém escreveu o livro dele, né, das coisas dele. E disse que uma certa noite ele estava dormindo e a esposa dele estava com um bebê recém-nascido. E ela estava ali
querendo fazer o bebê parar, mas o bebê não parava de chorar, chorava. E ele ali deitado, e ela disse para ele: me ajuda. Ele disse: vou não. Mas me ajuda, vê se você, eu estou cansado desse problema seu. Até que ela ficou brava, e ela disse: olha, homem, deixa eu te dizer uma coisa. Eu quero te dizer que esse menino aqui é meu e é teu. Metade minha e metade é sua. Ele disse: então, deixa a sua metade chorar. A minha metade chorar. E a outra, você acalenta. Pessoas amarguradas. Pessoas que não têm nada de bom. Por quê? Porque isto está ligado ao mal. E eu vou mostrar para vocês o que é que a Bíblia diz sobre o mal que está por trás disto. Então veja, tribulação é uma coisa muito forte. Ela nos deixa em lugares terríveis, de sentimentos, de pensamentos. E é por isso que aí se desenvolvem os pensamentos de suicídio, quando Deus diz: eu não dei a vocês pensamentos de morte. Esses pensamentos de morte não vêm de mim. Meus pensamentos para vocês são pensamentos de vida, aleluia. E vida em abundância, louvado seja o nome do Senhor. E o motivo real é porque nós praticamos o mal. E a palavra mal é a palavra aqui, kakos. Essa é fácil de você lembrar. Diga, kakos. Eu não sei se tem alguma ligação disso com o termo você fez uma caca, um mal. Mas muitas vezes nós temos palavras oriundas de determinadas coisas. Por exemplo, a palavra enfezada é a palavra que vem de quê? De você estar com seus intestinos cheios de fezes. E você não consegue expelir, então a pessoa fica enfezada. O que significa enfezada? Não é cheia de fé, é cheia de chatice. Ela fica amargurada, ela fica doidinha, ela fica impaciente. E aí vem o termo enfezada. A palavra kakos, ou a palavra mal, aqui vem de, ela expressa alguém, escute, expressa alguém de uma natureza perversa. Fala de uma natureza que está em ação. A palavra aqui significa que não deveria ser. Ou seja, nós deveríamos ser o reflexo e a glória de Jesus. Mas quando nós não somos esse reflexo e a glória de Jesus, e somos por natureza maus, então angústia e tribulação vêm para nossas vidas. Ou seja, no modo de pensar, veja, deveria ser, não como deveria ser, no modo de pensar, sentir ou agir. Baixo, desagradável, injurioso, pernicioso e destrutivo. A Bíblia diz que todas as vezes que nós agimos carnalmente, da natureza carnal, nós trazemos angústia e tribulação para as nossas vidas. Mal é o resultado de agirmos numa natureza perversa. Tiago capítulo 4, versículo 3, diz o seguinte: pedis e não recebeis, porque pedis o quê? Mal. Então, não adianta você vir aqui e dizer: olha Deus, eu fazer um curso de português, fazer um curso de, como é que chama? De oratória, para que você venha para Deus e diga: ó Deus Todo-Poderoso, Tu és aquele que faz todas as coisas, o universo está diante de Ti, Tu criaste todas as coisas, por isso Tu vais fazer isto. Não, Ele não vê isso aí. Deus não vai dar atenção pela sua eloquência. Deus não vai dar atenção por aquilo que você decorou da palavra dEle.
ele vai ouvir aquele que diz assim: nós vai, Jesus, eu estou aqui, e nós vamos pedir a Ti, que Tu, que faz tudo no mundo, dê para a gente isso aqui. E Ele dá. Por quê? Porque o que está em jogo aqui não é sua eloquência, não é sua capacidade de enunciar palavras eloquentes. O que está em jogo aqui é se você está mal ou você está sarado. Se você está agindo de um espírito que está em enfermidade. Por isso que a palavra de Deus diz que Deus não ouve, porque seu espírito está enfermo. E quando nós estamos enfermos, a soberba, a ganância e todas essas coisas passam a ser primeiro na nossa vida. Passam a ser exatamente aquilo que nós estamos exibindo. E meus queridos irmãos, ele diz assim: Deus não dá, vocês não recebem, porque vocês pedem mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Entende? Dinheiro não é solução. A pessoa diz assim: mas dinheiro é bom, né, pastor? Dinheiro faz muita coisa, faz até comprar juízo ele compra. Dinheiro não é alegria. Steve Jobs, não sei se você já assistiu o filme da biografia deste homem, mas ele ainda é jovem, com sonhos maravilhosos. Ele foi muito além do seu tempo. Tem coisas ainda que a Apple está colocando no mercado que vem ainda dele. E se eu não me engano, aos 50 anos, 49 para 50 anos, este homem é acometido de uma enfermidade mortal. E ele sabia, porque sabia que ia morrer. Tudo aquilo perde sentido para ele. Sabe por quê? Porque quando nós chegamos no final da vida, nosso físico já não tem mais condições. Essa natureza terrena, ela está morrendo com o nosso corpo. Ela não tem mais agora suas forças nesse corpo. E quando nosso corpo vai definhando, nossos pensamentos, nosso espírito se aguçam para as coisas eternas. E você vai começar a ver, escute o que eu estou lhe dizendo, não sei te explicar como é, mas a tua vida vem como um relâmpago diante de você. Tudo que você não fez, você vai começar a sentir angústia. Eu vi um moço que ele foi curado de AIDS. Morava em São Paulo, trabalhava em São Paulo, foi acometido de AIDS. A mãe dele vinha em nossa igreja ali no tabernáculo. E um dia ela vem: pastor, vem orar pelo meu filho porque ele está morrendo. E nós fomos literalmente com uma bacia de óleo. E nós banhamos o moço de óleo. Banhamos, literalmente, foi um banho de óleo. E orando por aquele moço. E ele foi curado daquele AIDS. Glorificado seja o nome do Senhor. Ele veio para a igreja, ele começou a dar testemunho da grandeza de Deus e da beleza de Deus, e aquela angústia, tribulação tornou-se em cântico. Mas ele não teve o cuidado de permanecer na presença de Deus, e aí foi deixando que os seus sentimentos passados começassem a ter lugar novamente. E aí então ele volta para o mesmo lugar onde veio, e começou a fazer as mesmas coisas que praticavam antes de ser curado. E sabe o que aconteceu? Eu, infelizmente, fui e assisti os últimos minutos dele. Foi na Unicamp. Eu estava ali com minha mão dando para ele. Ele magro, olhando para mim, e ele disse: me ajuda, me ajuda. E eu olhava para ele sem poder fazer absolutamente nada, porque aquela lamparina já estava se apagando e não tinha mais óleo para ele. E ele olhou para mim, ele segurou na minha mão com tanta força, quase quebrando. E ele disse: eles estão vindo, não me deixem eles me levarem, não me deixem eles me levarem. E agarrava e tremia, e puxava a minha mão, e queria agarrar no meu pescoço. Não deixa eles, não deixa eles. E eu vi com os meus olhos, aquele rosto indo quase que para dentro dos ossos. A pele ele foi chupando aquilo ali, e ali ele foi. Porque não deu ouvidos à palavra de Deus. Os homens podem dizer o que quiser,
Mas quando nós chegamos lá no fundo das questões, é isso que a gente tem que ver. Aqui está a raiz de tudo. E por termos essa natureza pecaminosa, nós não somos o que deveríamos ser. Invejas, soberbas, difícil de compartilhar alguma coisa com o outro, interesses. E aí vamos coletando todas estas coisas, vamos nos angustiando, e as prensas espirituais começam a funcionar. Aí nós ficamos desesperados. Mas graças a Deus, porque a palavra de Deus diz: glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem. Aleluia. Glória significa, olha só, é interessante, eu gosto de estudar as palavras bíblicas, porque elas têm sentidos muito importantes para a nossa vida. A palavra glória é a palavra doxa, ou seja, e ela é traduzida por isto: opinião, julgamento, ponto de vista. A palavra glória é luz, aqui ó. Mas não é simplesmente uma luz que está aqui, é uma luz que move meus pensamentos e minhas opiniões para a vontade de Deus. Então veja, é estimativa, seja boa ou ruim, a respeito de alguém. No Novo Testamento é sempre uma opinião positiva a respeito de alguém. Aleluia. Por quê? Porque veja bem, se eu carrego em mim a glória de Deus, se eu carrego em mim a paz do Senhor Deus Todo-Poderoso, e se eu carrego de mim a honra dEle em mim, então todas as coisas são possíveis ao que crer. Todas. Então você vai encontrar qualquer coisa, e você não vai ser contaminado por aquilo, mas você pode mudar aquilo. Por quê? Porque aqueles que estão em Cristo, aqueles que confiam em Cristo, aqueles que conhecem Jesus, como as Escrituras, ele é como um rio, e o rio flui, você não vai contaminar o olho de água de um rio, você não contamina, você pode contaminar o leito lá na frente, mas você nunca vai, sabe por quê? Porque ele sempre está fluindo para fora. Assim é um crente cheio da glória, de honra do Senhor Deus, cheio do Espírito Santo, ele não deixa se contaminar pelas coisas. Ai, você é ruim, oh glória. Cadê o irmão Lima? Eu gosto do irmão Lima. Eu vou dizer um negócio, se um dia você tiver cabeça para baixo não, porque eu hoje não fico nem direito de cabeça para cima, imagine cabeça para baixo. Eu estou dizendo, se você estiver para baixo, e você estiver triste, olha, assiste 2 minutos do vídeo do pastor Lima. De vez em quando eu ouço ele assim, eu digo, não tem quem escute aquilo. Aquele irmão é uma bênção. Oh glória, aleluia, Jesus ama você, meu irmão, hoje é um dia maravilhoso, esse foi o dia que o Senhor fez, e vai, e você vai subindo com ele, por quê? Porque nada está ruim. Parece-me que 35 anos, ali no posto Ipiranga, ali, mesmo posto. Vai falar para o patrão daquele homem, para o Lima sair dali. Ele faz questão que o Lima fique ali. Porque ali, Deus já curou câncer, Deus curou cegueira, Deus já curou. Sabe por quê? Porque ele fica ali colocando a coisa e dando glória a Deus. E as pessoas estão chateadas por quê? Porque está aqui. Então vamos orar. Enquanto a gasolina está sendo posta ali, no automático, ele no automático de Deus está orando por eles. E aí, quando o homem pensa que vai pagar a gasolina, recebeu de graça a cura. Por quê? Porque é um homem que crê na palavra, um homem que vive na palavra. Irmão Lima é um pastor que deve ser ouvido. Porque ele tem glória em seu espírito. Eu amo o pastor Lima. Gosto dele. Gosto da mulher dele. Do jeito que ele ama ela e ela ama ele, irmãos, é um negócio fantástico.
Fale mal de Lima, não. Lima é intocável. Lima é meu herói. E ele disse, não fale mal dela não, porque se você falar mal de Lima pode chegar para você, Lima pode lhe dar uma palavra dura. Eu amo esse casal. Por quê? Porque eles vivem isso na prática. Ele cita os textos bíblicos, ele vive as realidades dos textos bíblicos. Textos bíblicos não foram feitos para poesia, eles foram feitos para poetas. Porque a palavra poeta são aqueles que executam, que praticam, e eu vou mostrar para vocês agora. A palavra prática, ela tem a ver com isso, executar, exercitar a palavra. Honra, paz, são aqueles que andam na palavra de Deus. Este gozo, essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Já estou com a paz. Ganhei R$2.000 hoje de bônus. Como se o bônus fosse a razão da sua paz. Essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. É por quê? É porque eu amo o meu Senhor. Entendeu? Está aqui. Isso é verdade. Isto é uma realidade. Porque Deus não faz acepção de pessoas. O versículo 13 nos revela uma coisa muito importante. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus. O que é um ouvidor da lei? É aquele que lê e não faz. Olha, maridos, amem suas esposas. Eles empurram, maltratam, xingam. Ouvidor, não praticante. Pais, não agraveis vossos filhos. Essa palavra é uma palavra que merece um pouco de atenção. Sabe por quê? Porque eu garanto para você que muitas pessoas já leram, mas não entendem o que é agravar o filho. Sabe o que é agravar o filho? É ficar batendo boca com ele, gritando, ele de um lado e você do outro. É a lei do que grita mais alto. Nós quebramos a palavra. Mais tarde vamos ver os problemas. Ouvidores, não inveje, inveja. Ei, afaste-se de toda aparência do mal. Aí está lá no barzinho. Mas eu estou ali, eu não faço nada. Mesmo que a palavra de Deus diz assim, não se assente nas rodas dos escarnecedores. E nós vamos quebrando. Nós somos apenas ouvintes. Eu sei o que a Bíblia diz, mas eu faço o que eu quero e o que eu desejo. Ouvintes. Então a Bíblia diz que esses não são justos diante de Deus. Não sou eu que estou dizendo, irmãos. Muitas vezes nós queremos incluir a teologia. A teologia diz, todos estão justificados. Claro que todos estão justificados. Todos nós estamos justificados perante Deus, pelo sacrifício de Jesus Cristo. Mas para sermos justificados, nós precisamos receber o que justifica. E aquele que justifica é Jesus. Ele é justo e justificador. Por isso que a palavra de Deus você tem que ter, por quê? Posse de alguma coisa. Você tem que ter a palavra viva dentro de você, para que você possa dar ouvido à palavra escrita e para que você ande segundo a glória de Deus. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Mas os que praticam a lei, aleluia, hão de ser justificados. Irmão, você tem feito assim? Não. Você tem lido a sua Bíblia? Ah, pastor, não tenho vontade não. Irmão, você tem feito isso? Não. Você tem orado? Ah, pastor,
Não sinto nem vontade de orar. É preciso cair aos pés de Jesus. É preciso dizer a Ele o que está acontecendo com você. É preciso você voltar para Ele e dizer: Pai, me salva. E vem me justificar. Com a Tua glória. Com a Tua palavra. O versículo 13 nos revela que a nossa natureza revela o que nós somos. Porque se somos justos e servimos a um Deus justo, nós praticamos justiça. Mas quando nossos atos são injustos, é porque nós não somos justos. E não adianta você querer florear. Ah, mas esse cara ou essa pessoa me fez mal. Não importa, a sua justiça não é por causa que os homens fizeram alguma coisa. A sua justiça é simplesmente o reflexo daquele que te justificou. Você não vai fazer justiça porque os outros estão fazendo assim ou assado. Você faz a justiça porque você é um filho de Deus. Você pratica a justiça porque o justo está em você. Porque para você o mais importante é amar, amar e amar. Não importa o que as pessoas façam para vocês. Não importa a dor de uma traição ou a dor de uma ingratidão. Não importa. O injusto trabalha na injustiça, mas nós justos operamos na justiça de Deus. Observe o versículo 14. Ele diz assim: pois quando os gentios que não têm lei procedem por natureza, aleluia, que natureza? A natureza divina, ela está em mim, está em você. Nós recebemos por herança a natureza divina, meus irmãos em Cristo. Cristo, a esperança de glória está em nós, aleluia, nós a recebemos. Então por natureza, não por causa de obrigação da lei, não por causa de eu ser forçado a alguma coisa, mas porque eu amo as leis de Deus. E nas leis dele eu me deleito. Olha, é um prazer de dia e de noite. Aleluia! Colossenses capítulo 3, versículos de 5 a 6, diz o seguinte: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Aí, pastor, como é que eu sei que eu tenho natureza terrena? Vamos dizer assim, como é que eu sei que a minha natureza terrena está viva? É simples, muito simples. Quer que eu mostre? Porque ele está dizendo o que é. A natureza terrena é prostituição. Tem prostituição na sua vida? Vai ter olha, pode ter certeza, tribulação e angústia vão acontecer. Não, eu sou de Jesus. Ok? Você é de Jesus? Há prostituição na tua vida? Então, se há prostituição na sua vida, essa natureza terrena está dominando você. Há impureza? Há impureza na tua vida? Há impureza nos teus pensamentos? Se existe impureza nos teus pensamentos, essa natureza está viva. Precisa morrer. Por isso que eu digo para vocês, nós nem pensamos nessas coisas. Nós simplesmente agimos nessas coisas. O mais importante é que eu não seja pego. Se eu não for pego, aí está tudo muito bem. Só que você não vai poder explicar como é que aquele negócio está acontecendo com meus filhos, como é que aquele negócio está começando aqui em casa, como é que meus negócios não estão dando certo, por que as coisas não vão bom para mim, por que eu não paro quieto, por que eu me inquieto, eu começo um negócio, começo outro negócio, fecho esse negócio, abro outro negócio, sabe por quê? Porque você está em tribulação, porque você não encontrou a paz não é um estado, a paz é uma pessoa, é Cristo, Ele é a nossa paz. Veja, paixão lasciva. Paixão lasciva. A palavra lasciva é a palavra patos, que significa tudo o que acontece a alguém, quer o que seja triste ou alegre. Ou seja, calamidade, infortúnio, mal, aflição.
paixões lascivas. Isso pertence à tua natureza carnal. E se ela estiver na tua vida, com certeza ela reflete o que você está sendo. Olha, desejo maligno. Desejo maligno. A palavra desejo aqui é a palavra epitomia. Eu já falei tantas vezes desse púlpito. Epitomia não é um desejo qualquer. Não é esse desejo de eu comer McDonald's. Mas é todo desejo impulsionado pelo diabo. Pela força do pecado. Que quebra e faz você fazer aquilo que é proibido, ilícito aos olhos de Deus. E se você tem esse desejo desenfreado de fazer coisas que a palavra de Deus diz que não é para fazer, saiba você que sua natureza terrena está viva e que o pecado domina você. Mas eu tenho boas notícias. Você tem autoridade sobre o inimigo. Por isso que Jesus disse, se vocês estiverem em mim, vocês terão poder de expulsar demônios. Então veja, se isso está presente na tua vida, pode ter certeza que sua natureza terrena está viva. E diz mais, e a avareza. Sabe o que é avareza? Dinheiro. Sabe o que o espírito da avareza faz? O pessoal diz, não, o espírito da avareza é que não quer dar nada para ninguém. Não, é só uma das coisas. Mas a maior manifestação de um espírito de avareza, sabe o que é? É o medo de perder o que tem. E porque você tem tanto medo de perder o que tem, você não dá nada para ninguém. E a Bíblia diz que é idolatria. Então, estas coisas são idolatria, ou seja, é culto a um Deus estranho. É lógico que nós estaremos angustiados e atribulados. Por quê? Porque praticamos o mal debaixo da influência dessa natureza que não está morta, que está viva. Não cabe a Deus destruí-la. Ele disse, vocês façam morrer esta natureza. Como? Mergulhem-se nas águas profundas do Espírito Santo. Lavem-se dessas coisas, porque Deus tem algo melhor para a sua vida. Porque eu garanto para vocês que quando nós estivermos na palavra de Deus, estivermos nos deleitando nas palavras de Deus, quando nós tivermos a palavra de Deus em nosso espírito, nós vamos ver dias alegres e felizes. Louvado seja o nome do Senhor. Porque por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E vocês não são filhos da desobediência. Sabe o que eu gosto de Deus? Uma coisa muito maravilhosa que eu vejo que quando a gente erra, Ele disciplina. Eu me lembro uma vez, meu pai, ele disciplinava a gente com dupla face. Era um cinturão que a gente chamava dupla face, porque tinha 2 couros pregados num couro. Era agressão assim. E ele parecia quando dava aquela primeira reada assim, enrolava no corpo da gente. Aí ficava lá a marquinha. Hoje em dia meu pai seria até condenado, talvez até preso. Mas eu digo uma coisa para vocês, por cada chicotadinha daquela, cada cinturãozada, eu louvo a Deus por isso. Porque ele não dispensava. Não dispensava. Um dia eu aprontei na escola, estava entediado na classe, não tinha o que fazer. Não gostava de organização social política brasileira. Não gostava. E o professor não ajudava. Então eu estava lá entediado na sala de aula. E tinha um colega meu que tinha um cabelinho todo enroladinho assim, bem fininho, todo enroladinho. Eu sem saber o que fazer, entediado, peguei sabe essas borrachinhas de banco? Aquelas de pegar dinheiro. E fui enrolando, entediado. Quando chegou no final, não tinha mais o que fazer, eu estiquei ela todinha. Aí tive o pensamento de botar na cabeça dele, fiz assim, soltei. O cabelo dele foi todo enrolado naquele lá, ele tacou o grito, foi os 2 para a diretoria. Só que é o seguinte, meu pai era o diretor da escola. E aí meu pai falou assim, você vai para casa, rapaz. Pode ir embora, vai para casa. E quando chegar lá, você vai apanhar. Eu já sabia. Eu peguei minhas coisinhas, saí.
imaginando, já sentindo. Cheguei em casa, subi e comecei a procurar umas calças mais grossas que eu podia encontrar. E fui vestindo uma em cima da outra. E minha mãe passou e viu. Ela não falou nada. Eu desci, meu gordinho. Ela chegou lá embaixo e falou: escuta, meu filho, por que você veio para casa cedo? Eu disse: porque eu vou apanhar. Ela disse: mas vai apanhar por quê? Eu contei a história. Aí minha mãe ficou assim: puxa vida. Aí meu pai chega em casa, ele vem para mim. E ele disse para minha mãe: cadê o Roberto? Eu ouvi. Eu disse, já comecei logo a tremer. Ela disse: ele está ali. Mas por que você vai bater nele? Porque ele aprontou. Ela disse: mas o outro, você vai bater no outro? Não, ele não é meu filho. Isso não é justo. Você bater nele e não bater no outro. Você ligou para o pai do outro para bater nele também? Não. Ele disse: então não faça isso com o menino. Olha como é bom ter intercessor, irmãos. Aí meu pai olhou para ela e falou assim: mas minha filha, se a gente diz uma coisa, a gente tem que fazer. Não, você vai fazer o seguinte, você vai bater nele, diga para ele que você vai bater nele, ele pelado. E meu pai chegou para mim e falou assim: vai para o banheiro. Eu disse: banheiro? Vai para o banheiro. Eu disse: mas por que banheiro? Ele disse: porque você vai apanhar. Eu disse: mas pai, vai para o banheiro, rapaz. Eu entrei no banheiro, ele disse: tira a roupa. Ah, meu Deus. Tirei a primeira, tirei a segunda, tirei a terceira. Quando cheguei na quinta calça, ele já estava rindo. E aquilo foi humilhante para mim. Ele disse: meu filho, eu vou dizer uma coisa para você. Você hoje não vai apanhar. Porque eu e sua mãe entendemos que não seria justo bater em você por causa disso, disso e disso. Mas eu aprendi a lição. Um pai de verdade, ele corrige o filho. E como é importante a correção do pai, ao ponto de que os países hoje que vivem essas novas dimensões de ideologias, um pai pode ser preso. Se qualquer filho ligar, no Canadá, se um filho ligar e disser que o pai bateu nele, ele pode ir preso. E o filho ainda recebe um apartamento para morar sozinho. Todo pago pelo governo. Porque o inimigo está fazendo o quê? Ele está tentando tirar todos os meios que Deus chega para nos disciplinar. E eu quero terminar para vocês dizendo o seguinte: se nós estivermos na palavra de Deus, ela será para nós como uma redoma. Eu amo o livro de Jó. Eu acho que eu já li o livro de Jó umas 3 vezes. E eu gosto do livro de Jó. Sabe por quê? Quando Deus diz a respeito dele: homem íntegro. Homem inteiro. Homem que me teme, que me adora, e homem que se desvia do mal. Porque para ele, fazer a minha vontade é o centro do desejo dele. Queridos, nós não vamos poder mudar certas coisas se nós não mudarmos nossos comportamentos diante do Senhor. Essa natureza terrena tem que morrer, para que a natureza divina, ela simplesmente tome você por completo. E quando nós estivermos sendo glorificados por essa natureza, pode ter certeza, mais deleite na palavra de Deus nós teremos, mais em conformidade com as leis e os mandamentos do Senhor andaremos, e glória, honra e paz reinarão em nossos espíritos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos faça entender essas verdades. Ei, vale a pena sair do mundo e nos achegarmos a Ele. Baixe sua cabeça. Ó Deus Santo, que o Teu Espírito Santo agora nos tome por completo. E que essa palavra tenha, ó Deus, fruto
na vida dos teus filhos hoje. Hoje à noite, Pai, transforma a nossa vida. Ó Espírito Santo, Tua palavra é a água que nos limpa. E a palavra de Deus diz que nós temos que ser lavados. O Teu sangue nos purifica de todo pecado. Por isso eu peço agora, Pai, que o Senhor possa estar auxiliando e transformando, tirando, Deus, angústia, tribulação, removendo e tirando o pecado da nossa vida, para que Ele não tenha de fato domínio sobre nós, porque está escrito, Ele não tem domínio sobre nós. Isso significa, Paizinho querido, que nós podemos vencê-lo pelo poder do Espírito Santo. Espírito Santo, abre os olhos agora, abre os olhos do nosso entendimento, abre os olhos para a nossa herança, abre os olhos para que nós possamos sentir que em tudo e em todas as coisas, nós de fato podemos ser mais que vencedores. Obrigado, Espírito Santo, por nos conduzir, por nos alimentar, por nos guiar em todas as veredas da justiça, por amor do Teu santo e poderoso nome. Eu oro por esta igreja, eu peço por esta igreja, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém.